O título da minha mensagem hoje é Não chame sua inércia de fé. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: não chame sua inércia de fé. O texto diz assim, segundo Reis 5:9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E ficou limpo. Eu quero iniciar essa minha mensagem contando dois fatos interessantes e talvez até engraçados para alguns. O primeiro deles é sobre uma irmã que eu conhecia muitos anos atrás, que lutava para perder uns quilinhos. Você conhece alguém que luta para perder uns quilinhos? Não. Talvez alguém aqui gostaria de perder alguns quilinhos. E ela me disse uma vez que tinha um pastor do Chile que orava e as pessoas emagreciam. Um negócio surpreendente. Tinha um povo pagando caro para ter esse homem numa igreja. Que ele botava a mão na cabeça da pessoa e você precisava segurar as calças. Imaginou um negócio desse ou não? E pelo que eu sei, ela está até hoje atrás desse homem aí. Não achou ainda não. Eu ouvi também um testemunho de um pregador há muitos anos, dizendo que uma pessoa, uma vez, muito necessitada, ela um dia estava em casa, orando, buscando a Deus, ela precisava pagar umas contas, e de repente apareceu na garagem da casa dela um cachorro. E o cachorro trazia na sua boca um pacote de dinheiro. Eu ouvi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Esses dois exemplos demonstram um erro muito grave que às vezes a gente, como cristão, comete. O de chamar inércia de fé. O de esconder a nossa falta de atitude atrás de uma coisa que a gente chama de milagre. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de jogar nas costas de Deus uma responsabilidade que é nossa. A gente quer ter uma vida saudável e a gente vem para o culto clamando a Deus por saúde e a gente até recebe unção na cabeça, profetizando que nós vamos estar livres das enfermidades, dos problemas cardíacos, da diabetes, de tudo, e a gente acredita nisso e vai para casa e come de qualquer jeito. E não faz exercício, e não faz nada e diz: cadê o Deus que eu sirvo? Porque a triglicérides está não sei quanto, porque
A pressão está não sei quanto, porque está com batedeira, porque está tudo indo mal. A gente deseja prosperar, a gente vem para o culto, e canta, e adora, e diz, por todo lado, eu sou abençoado, e eu vou para a direita, e eu vou para a esquerda, e eu trago no altar a minha oferta, o meu dízimo, porque eu quero prosperar. E tem alguma coisa de errado nisso? Nada. Nada de errado em receber a unção com óleo para ter saúde, nada de errado em trazer a oferta no altar como semente da bênção de Deus na minha vida, mas daí no outro dia cedo, na hora de trabalhar, eu não vou porque eu estou com uma indisposição, sabe? Meu tio tinha um funcionário que ele dizia o seguinte, eu não sei, cara, ele faltava muito, ele dizia para o meu tio assim, na hora de eu sair da cama, parece que tem uma força que me segura. A força da preguiça. A pessoa vem para o culto, clamando a Deus por sua família, que minha casa vai ser uma casa de bênção, e canta música, e traz fotografia do familiar, e bota no altar, e faz campanha, faz corrente. Chega em casa, gritaria, palavrão, mentira, rancor, ódio, falta de perdão. E daí ela diz, cadê Deus? Eu fui na igreja, eu levei a foto, eu cantei, entra na minha casa, entra na minha vida, cadê Deus na minha vida? Vem para a igreja. Uma vez, eu conheci um pastor que estava ungindo as irmãs da igreja com a unção da sulamita. Já ouviu falar nisso ou não? Você sabe quem era sulamita? Sulamita era a mulher que Salomão era apaixonado. Já imaginou que mulher era essa ou não? Era um avião, ele tinha 1000. Ele tinha 1000. Devia ser um Boeing. E o pastor ungia, ele dizia, vocês vão receber a unção da sulamita, quando vocês chegarem em casa, o marido vai ficar doido. Eu vi, eu não estou contando uma história que me contaram, alguém. Daí a irmã vem, fala, eita, hoje vai ter festa em casa, vai ser uma bênção. Aí chega em casa, não toma banho, não escova o dente, e ainda põe a camisa do José Machado para dormir. Mendes Tame, prefeito, dorme lá. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que muitas vezes o milagre que a gente precisa está na atitude que a gente não toma. Repita isso comigo, diga, o milagre que eu preciso está na atitude que eu não tomo. Sabe, a gente tem o equívoco de pensar que milagre é uma ação exclusiva de Deus, quando na verdade você vai ver na Bíblia que milagre é uma parceria entre Deus e o homem. Você vai ver, por exemplo, Josué capítulo 6, o texto onde as muralhas caem. O que é que Deus fala para Josué? Cerca a cidade, dá a volta, 7 voltas. Moisés está com sede, o povo está com sede em Refidim, Êxodo capítulo 17, Deus chega para Moisés e diz, passa diante do povo, leva consigo alguns dos anciãos, e leva também o bordão com que feristes o rio, e vai, e fere a rocha, toca na rocha, tem uma atitude, tem uma ação. Jesus se encontra com um cego em Siloé e diz, lava-te no tanque, vai lá no tanque se lavar, você vai ser curado. Segundo Reis capítulo 4, aquela viúva desesperada com uma dívida, chega para o profeta Eliseu, e Eliseu, ao invés de assinar um cheque, fazer uma oração, alguma coisa, ele diz, o que é que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Então, saia na vizinhança pedindo vasilhas vazias e não peça poucas. Volta para casa, fecha a porta, monta uma linha de produção, você e seus filhos comecem a trabalhar, comecem a agir, comecem a se movimentar, comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e o final da história você conhece, ela paga a dívida e ainda vive do resto. 99% dos milagres da Bíblia tem uma ação humana em conjunto com a ação divina.
O erro que Naamã estava cometendo aqui é o erro que muitas vezes a gente também comete. É o de confundir milagre com mágica. É o de confundir Deus com fada madrinha, com gênio da lâmpada. Já viu isso ou não? As pessoas vêm à igreja, a um culto, e diz o seguinte: não, hoje o meu milagre vai chegar. E ele espera que isso seja, na cabeça dele, um passe de mágica. Como uma obra de um ilusionista, de um feiticeiro, de alguém que, sabe, faz um negócio e a coisa acontece. Quando, na verdade, Deus espera da gente uma atitude, uma ação. É curioso que isso era tão forte na mente, no coração de Naamã, que você vai ler o texto, você vai ver que por pouco ele não joga tudo para o alto. Porque ele estava com essa ideia fixa, de que Deus era uma espécie de gênio da lâmpada, de que milagre, na verdade, é uma mágica. Você vai ver no verso de número 11, por exemplo, a seguinte expressão: Naamã, porém, muito se indignou. E você vai ver no restante do texto, no verso ainda de número 12, agora no final, que ele volta com indignação, é a última frase. Indignado. E a igreja está cheia de gente indignada, cheia de gente chateada, porque espera que Deus faça algo que Ele não vai fazer. Não vai. Não vai. Ele não vai fazer. Deus nunca fará algo que você pode fazer. Desculpa te decepcionar, mas você não vai emagrecer resultado de uma oração. Não vai. Está aqui alguém que já perdeu 35 quilos. Não foi orando. Não foi. Você não vai prosperar com um cachorro trazendo dinheiro na boca. Vai não. Você não vai ter paz na sua casa trazendo fotografia da galera aqui para a igreja. Não vai. E sabe por que não vai? Porque você pode se exercitar e se alimentar bem. Sabe por quê? Porque você pode arregaçar as mangas e trabalhar, e se esforçar, e fazer um plano de negócio e botar para quebrar. Porque você pode parar de gritar em casa, perdoar e começar a acertar as coisas dentro do lar. Está nas suas mãos, é tarefa sua, não é tarefa de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos com esse sentimento de Naamã, uma ideia fixa de que Deus vai agir como um mágico, um curandeiro, e vai, sabe, tchazam! E o negócio mudou, e do dia para a noite, cara, eu tenho grana, e do dia para a noite paz em casa, e do dia para a noite meu filho está bom, e do dia para a noite meu marido mudou, e do dia para a noite eu mudei minha saúde. Não! Milagre é uma parceria entre Deus e você. O milagre que você espera, guarde isso, pode estar na atitude que você não toma. Existem pelo menos 3 mentiras que Naamã precisou vencer. Porque você sabe que na hora de agir, na hora que a batata quente está na nossa mão, a gente, porque a gente gosta de jogar para o outro, não gosta? A gente diz, não, cadê Deus? E Deus está lá, cadê você? Estou tentando te ajudar. Eu estou tentando te ajudar, mas você não faz sua parte. Você não, sabe? Eu estou dizendo isso porque essa irmã que está esperando o chileno orar por ela, cara, coitadinha. Esse irmão que contava a história do cachorro na boca, ele nunca trabalhou na vida dele. Nunca. Mas está sempre contando de milagres extraordinários que vai acontecer na vida financeira dele. Desde que eu conheço, ele mora no mesmo lugar, a mesma vida. Eu falei, e aí, como é que está? Luta, rapaz, luta. Mas Deus vai dar vitória. Eu falei, vai sim, vai. Fica esperando aí. Porque não existe uma atitude. Não existe uma ação. Não existe, sabe,
um regaçar de mangas e falou, não, eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer aquilo que me cabe. E a primeira coisa que Naamã precisou vencer foi o equívoco de acreditar que ele tinha uma ideia melhor que a de Deus. Eu vou repetir. Primeira coisa que Naamã precisou vencer, porque como eu disse, muitas vezes a gente tem fortalezas mentais, sofismas, a gente tem crenças que nos limitam, e uma delas de Naamã era essa. Era o fato dele acreditar que ele tinha uma ideia melhor que a de Deus. Então você vai ver no versículo de número 11, o seguinte, porque ele vai, você sabe, Naamã era um guerreiro, um general, um cara acostumado a dar ordem, um cara acostumado a só mandar os outros fazer as coisas. Daí ele chega na casa do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu é o cara. Pensa num cara que não fica dando, ele não fica alisando ninguém, não. Aliás, o primeiro milagre de Eliseu foi quando uns moleques chamou ele de careca, de calvo, e ele amaldiçoou, e umas ursas pegou os moleques e acabou, matou todo mundo. Então, cuidado com o que você fala. Já estou avisando que eu sou meio Eliseu, também não estou muito bom hoje. Como diz um amigo, eu não estou muito católico hoje, não. Se me chamar de calvo, já viu. Vai encontrar uma ursa aí no meio do campo. Eliseu não é o cara que fica, não. Naamã chegou lá com a comitiva, com uma pompa, ele não recebe Naamã. A Bíblia diz que ele manda um mensageiro. Por quê? Porque Deus estava querendo trabalhar com o orgulho de Naamã. É o que nós cantamos agora há pouco. Com o fato de Naamã achar que é ele que manda, que é ele quem sabe das coisas, que é ele quem dá as ordens, que é ele que isso, que é ele que aquilo. Tanto é que você continua lendo o texto, você vai ver que Naamã levou até grana para pagar o profeta depois. E Eliseu falou, leva esse dinheiro aí para você e para a sua turma, que eu não preciso disso aí não. Ele diz o seguinte no versículo número 11. Pensava eu. E quantos de nós, irmãos, já demos ideia para Deus? Alguém aqui já deu ideia para Deus ou não? Eu já dei. Eita, cada ideia que eu já dei para Deus. Em oração eu falei, Deus, se eu fosse o Senhor, eu fazia isso. Se eu fosse o Senhor, eu fazia aquilo. Por exemplo, uma vez eu dei uma ideia para Deus, por que eu não nasci numa outra família? A Bravanel, sei lá, uns sobrenome assim, sabe? Quantas vezes a gente dá ideias para Deus? Por que o Senhor não manda um investidor? Não podia ter nascido na Suíça, na Noruega? Por que não vê uma herança, parece um parente? Alguém perguntou para mim, nossa, esse nome seu, de onde vem? Eu falei, herança do meu bisavô. Falei, eu preferia em espécie, patrimônio, imóveis alugados na cidade, mas foi o que me deram. Sabe, a gente às vezes passa a vida tentando dar ideia para Deus do que Ele deve fazer, de como Ele deve agir, de como nós faríamos se estivéssemos no lugar dEle. A gente chega para o soberano, para aquele que conhece passado, presente e futuro, e fica falando o que Ele deve fazer. Mas eu quero te convidar hoje a se render e confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus sabe o que é melhor para mim. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isaías 55, 8 e 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe, irmãos, a gente precisa se render e confiar que Deus vai agir, que Deus sabe o que é melhor. Sabe quantas vezes mães, por exemplo, me procuraram e tentando dar uma força para Deus. Já viu isso ou não? Falou, pastor, você não pode ir em casa, mas assim,
meu filho não pode saber que eu falei com o senhor. Então você vai, é tal assunto. Falei, o quê? Você está me chamando para um teatro? Sabe, a gente fica inventando os nossos caminhos, os nossos jeitos, as nossas formas. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, confie que eu sei o melhor caminho. Eu sei o que é melhor, a minha vontade. Deus, com todo respeito, irmãos, com todo respeito, Deus não precisa das suas sugestões. Não precisa das minhas. Ele sabe o que é melhor. Se Ele te mandou fazer algo, faça. Se Ele te deu uma direção, obedeça a direção do Senhor. Ainda que a sua ideia seja outra. Ainda que os seus planos sejam outros. Você vai ver que Naamã tinha tudo na cabeça, já pronto. Eliseu vai sair. Olha só, eu gosto dos detalhes do texto. Versículo 11, segunda parte aí. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Ele tinha já tudo na cabeça, prontinho, a forma como Deus ia o curar. E Deus falou, vai ser desse jeito não. Vai desse jeito. Não vai ser desse jeito não. Ele achou, não, o profeta vai fazer isso, vai fazer assado, vai fazer isso, e quantas vezes a gente já fica, não, Deus vai isso, Deus vai aquilo, Deus vai isso, e Deus vai lá e bagunça tudo da nossa cabeça. Porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Você vai ver que todas as vezes que a vontade de Deus se torna permissiva e não absoluta, dá problema. Porque você sabe, Deus tem uma vontade absoluta, que é a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e Deus tem a vontade dele, que respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não vai descer nada goela abaixo. Você vai ver, por exemplo, que quando Deus chama Abraão, para fazer dele uma grande nação, qual é a ordem de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mandou Abraão pegar a mulher dele, Sara, e sumir do meio dos parentes. O que é que o nosso amigo faz? Leva o sobrinho junto, Ló. Você vai ver, tudo bem. Você vai ver lá na frente, já no capítulo posterior, que Ló se torna um peso para Abraão. Dá problema. Dá problema. Você vai ver que, por exemplo, quando Deus chama Moisés para ir falar com o faraó, Deus falou, é você, eu conto com você. Daí Moisés fica aquela ladainha, o capítulo 3 e 4 inteiro, dizendo, eu não sei falar, chamar outro, botar outro em meu lugar, e não sei o quê, eu sou pesado de língua, mas tanto, Deus falou, vai, Arão vai junto então. Você vai ver lá na frente que Arão se torna um peso para o ministério de Moisés. Lembra-se? Quando Moisés sobe no monte para orar, quando ele desce, Arão, irmão dele, sacerdote, construiu um bezerro de ouro. O povo está tudo adorando uma imagem. Vontade permissiva e não absoluta. Como é que Jesus nos ensinou a orar, irmãos? Na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, do mesmo jeito que a tua vontade prevalece no céu, nosso desejo é que ela prevaleça na terra. Que Deus, em nome de Jesus, hoje possa nos ajudar, porque isso é muito resultado do nosso orgulho, da nossa ideia de achar que nós sabemos o que é melhor, mas hoje Deus nos diz, eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. Segundo lugar, outro fator que Naamã precisou vencer foi o de pensar que ele não tinha o cenário ideal para agir. O que é isso? O profeta Eliseu manda Naamã para o rio Jordão e mergulhar 7 vezes, não é? E Naamã chega indignado e diz o seguinte, na minha terra existem rios melhores do que o rio Jordão. E muitas vezes a gente não age exatamente por causa disso, porque nós estamos esperando condições
cenários melhores para a gente agir. A gente acha que o cenário ao qual nós temos na frente para tomar uma atitude, Deus não está nos proporcionando, ou a vida, as condições ideais para agir. Então, uma pessoa, por exemplo, que precisa andar, suponhamos, só um exemplo, ela diz, eu não vou porque eu não tenho um tênis ASICS para andar. Ela acha que o Olímpicos dela, igual o meu, não serve. Ela precisa fazer alguma coisa, ela diz, não, mas eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho isso, eu não tenho, ou seja, o cenário, as circunstâncias não me ajudam. Você se lembra quando Jesus, no texto da multiplicação de pães e peixes, pede uma atitude dos discípulos? Está todo mundo lá com fome, Jesus disse o que para os discípulos? Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, tem uma ação, tem uma atitude. Vocês querem resolver o problema, então haja. O que é que os discípulos falam para Jesus? O lugar é deserto, a hora avançada, e nós precisaríamos de 200 denários para comprar pão, e nós não temos esse dinheiro. Quer dizer, o lugar é ruim, o momento é ruim, e os recursos são escassos. O cenário é horrível, mas você conhece o final da história, e Jesus, mesmo no deserto, multiplica pães e peixes. Com recursos escassos, numa hora inapropriada. Aliás, se você for ler Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, você vai descobrir que o momento na história onde Deus realizou milagres mais extraordinários foi no deserto. Num lugar ruim, num cenário ruim. Texto de Gênesis 26, você descobre que é um tempo de fome, as pessoas não tinham o que comer, você sabe, cenário péssimo, ruim. Isaac pega a sua semente e lança na terra. Semeou Isaac naquela terra, e a Bíblia diz que no mesmo ano colheu o cêntuplo, 100 por 1. O cenário era ruim, mas uma atitude correta, com a bênção de Deus, gerou um milagre na vida de Isaac. Eu não queria decepcionar ninguém aqui hoje, não. Talvez eu decepcione alguém. Mas você nunca vai ter as condições ideais. Nunca. Nunca vai ter o cenário ideal. E às vezes a gente fica esperando, né, irmãos? O cenário ideal para ter uma ação que a gente sabe que precisa ter. Para ter uma atitude que você sabe que precisa ter. Aí você fala, não, quando as coisas melhorarem, e essas coisas já tem 15 anos, já tem 20 anos, e você não toma uma atitude, você não parte. Não é praga, não, é só uma constatação. Nunca vai estar 100%, mas mesmo assim a gente deve agir. Quer ver um exemplo? Eu vejo às vezes pessoas falarem assim, eu não tenho condições de casar. Olha, eu comecei a lembrar do meu casamento, quando eu me casei. Eu ouço pessoas falar, quem casa quer casa. Eu não tenho até hoje. Casei, fui morar numa casa com um quarto, sem garagem, sem nada. Fui morar. Não teve festa. Toda noiva quer uma festa. Se eu ficasse esperando para dar uma festa para a noiva, não teve nada. Minha tia fez um bolo. Luiz gosta muito do bolo dela. Aquele bolão, mas não é doce, não, é outra tia. Bolo com guaraná, servido num copinho descartável, os irmãos com a bandeja no final da igreja, no meio do negócio mesmo. Do salão. Foi a festa. Em casa não tinha sofá, não teve filmagem, porque tinha dinheiro para pagar, casei sem televisão, não tinha carro, não tinha salário digno, e talvez eu estou falando aqui para um monte de gente que casou do mesmo jeito, e está aí casado. Está aí, está vivo, venceu, superou os problemas, as dificuldades, sem as condições ideais, sem o cenário ideal. Aquiles, mas você não gostaria? Não, eu sou besta. Eu queria casar só com um bolo ali no final.
Eu tenho tudo aqui na cabeça. Ué, eu queria casar, passar a primeira noite no Maxud Plaza, depois pegar um voo em Guarulhos, ir para Bora Bora e ficar... não, eu queria ir para Águas de São Pedro. Obrigado. Acho que eu não queria, dar uma festa, convidados e tal. Mas, cara, não é porque você não tem as condições ideais, o cenário ideal, que você não vai agir. Eu falei de tudo que eu não tinha, sofá, casa, nada, não tinha nada, festa, dinheiro, nada, mas tinha amor, tinha cumplicidade, tinha vontade de casar. Acabou, eu tive um amigo que me falou, mas virou uma chave na minha cabeça. Ele falou, a única condição na Bíblia para casar é estar abrasado. Paulo fala, quem está abrasado tem que casar. Eu falei, vou casar. Só eu já estava, ó. E eu já estava desde os meus 13 anos. Pelo amor de Deus, hein? Você que é adolescente aí, essa parte aqui não é para você não. Tem a hora certa. Entenda o que eu estou falando, por favor. Está todo mundo entendendo, né, irmãos? Mas não vai ter pai e mãe brigando comigo ali no final do culto. Pelo amor de Deus, agora meu filho diz que vai casar, tem 14 anos, que não. Não é isso que eu estou falando, não. Quando é que a gente está pronto para ter filhos? Quando é que está pronto, gente? Não, estou preparado. Por exemplo, minha filha está entrando na adolescência. Agora, você acha que eu estou pronto para ter um adolescente em casa? Eu falo, Senhor, me cobre, Pai, me ajuda, me instrui. A gente aprende, não é? Nunca o cenário é ideal. Não. Só vou ter filho quando eu puder colocá-los no CLQ. Eu estava aí até hoje, aí sem filho. Mas meus filhos até esses dias, uma estudava aqui no Moraes Barros, o outro estava na creche ali da prefeitura. Mas eu sei que o CLQ é melhor do que a creche da prefeitura. Eu não sou besta. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu ficar esperando cenário ideal, daqui a pouco estou com 50 anos, daí não vai sair menino de jeito nenhum. Não tem jeito. Não permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer o que você pode fazer. Vou repetir. Não permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que você pode. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, disse isso. Faça o que puder com o que tiver, onde estiver. Faça o que puder com o que tiver, onde estiver. O que tem para mim é Rio Jordão, vai ser Rio Jordão. O que tem para mim é uma lua de mel em Poços de Caldas, é Poços de Caldas. Paris é melhor? É melhor. Mas é Poços de Caldas, é o que tem para hoje. É lá que eu vou. O que tem para mim é isso. Cara, não permita que essas coisas roubem de você a sua ação, a sua atitude de você fazer o que pode fazer. Não, quando eu juntar todo o dinheiro para abrir a empresa, que não sei o que lá, pode ser que o Armagedon já passou, Jesus voltou, a trombeta tocou, e daí vai ter jeito não. A última coisa que Naamã precisou foi talvez a mais difícil. Foi a de continuar agindo sem os resultados aparentes. Vou repetir, foi o de continuar agindo sem os resultados aparentes. Ele precisou mergulhar quantas vezes no rio, gente? Na sexta vez ainda não tinha nenhum sinal de melhora. Continuava leproso. Ele precisou mergulhar 7 vezes. E talvez o maior inimigo das nossas ações, da nossa atitude é essa, o de esperar resultados rápidos. Não é? De esperar já um sinal. Tem muita gente esperando, Deus me dá um sinal. Pelo menos que minha pele fique um pouquinho mais branquinha. Que essa que pelo menos cicatrize uma parte.
Naamã foi mergulhando, nada. Uma, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e nada. O texto de Jericó é interessante também, né? Dão uma volta no muro, 2, 3, 4, no último dia, precisavam dar 7, na sexta, na última volta, mas não tinha uma rachadura no muro. Você acha que Deus não podia dar uma rachadura? Podia, não podia não, gente. Quem aqui já esperou uma rachadurinha para continuar agindo? Eu esperei. Às vezes eu falo, Deus, pelo menos uma rachadurinha. Pelo menos uma sensação que o negócio vai chegar. Mas Deus fala, não, eu quero ver a sua obediência, rapaz. Até o fim. Até o fim. Até o final. Tem que perseverar. E quantas pessoas desistem? Quando estão quase lá. Está quase chegando. Está no 6º mergulho, mas coisa não aconteceu, não continua. Preguei aqui sobre o Salmo 1 nas últimas 2 quintas. Esse Salmo nos ensina que os resultados virão no devido tempo, na estação própria. Tem um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida, para o milagre chegar. É necessário uma atitude correta. Alguém disse que não existe gente que fracassa, existe gente que desiste. Fracasso não existe, existe desistência. Se Thomas Edison tivesse desistido, alguém foi olhar para ele e achou que ele era um fracasso. Diz que o homem errou esse negócio de luz elétrica centenas de vezes. Você imagina se na penúltima ele tivesse desistido, a gente aqui agora com as velas no escuro. Graças a Deus, Senhor, porque esse homem não desistiu. Tem ar-condicionado para a gente, tem som, tem energia, tem luz, tem tudo. Tem alguém aqui que é imediatista? Não. Ansioso, tem alguém aí ansioso? Cuidado para não desistir no 6º mergulho. Cuidado para você não ser privado do melhor de Deus para a sua vida, quando você está quase lá. Sabe como é? Quase lá, e você desiste. E Naamã precisou vencer isso dentro dele. O fato das coisas não estarem acontecendo, e às vezes na vida é assim. A gente não vê uma aparente melhora, mas o apóstolo Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ele diz, continue fazendo bem. O que é isso? Continue tendo uma atitude correta. Continue fazendo o que é certo, porque a seu tempo, na hora certa, você vai colher o resultado da sua semeadura, se você não desanimar, se você não desfalecer. Conversei ontem, um amigo me perguntou, ele falou, Aquiles, quando vocês mudaram para o templo novo, quantas pessoas se reuniam no culto de manhã? Eu falei, 25. Aqui, ó. Metade disso aqui era uma imensidão para a gente. Falava, meu Deus do céu, um amigo veio filmar o primeiro culto aqui, para a gente fazer um negócio para botar na internet e mostrar na inauguração oficial, que foi um sábado. E eu me lembro das tomadas de câmera dele, mas assim, só filmava a pessoa assim mesmo, sabe? Porque aquele mundaréu de cadeira. Sem gente, sem ninguém. Quantas vezes a gente está assim? Você está tendo uma atitude, mas você fala, e aí? Não vai romper, não vai acontecer, sabe? A colheita não vai vir. E Deus está dizendo, ainda que você não veja os resultados aparentes, continue fazendo o que é certo. Continue agindo, continue fazendo o que você sabe que precisa fazer. Os resultados são comigo. Que Deus está dizendo, não se preocupe com isso. Só faça a sua parte. Porque às vezes a gente tem a mania de achar que Deus é como a gente, que Ele está indiferente, que Ele está relapso, e Deus está dizendo para a gente o seguinte, ó, do meu eu cuido. Você já disse isso para alguém ou não? Faz sua parte aí, minha parte deixa comigo, e Deus está dizendo para você, a minha parte deixa comigo, a cura é comigo, mas se lave no tanque, a cura é comigo, mas mergulhe 7 vezes, o derrubar das muralhas é comigo, mas rodeie e cerque essa cidade. Eu que vou realizar um milagre na sua vida.
eu termino perguntando para você o que é que está te impedindo de agir. Qual é a trava que está te segurando para o seu destino, para o lugar onde você quer chegar? Talvez você chegou aqui hoje à noite com essa ideia equivocada de que você vai chegar lá num passe de mágica, que Deus vai te teletransportar daqui para lá, para o seu futuro. Mas hoje você aprendeu que não, que é uma caminhada, que é uma jornada, que exige esforço, que exige empenho, que tem minha parte, que tem sua parte, que nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. Será que você está esperando uma mágica? Será que você está aguardando o cenário perfeito para abrir esse negócio que há anos Deus botou no seu coração? Está dizendo, não, deixa. Então, uma coisa é responsabilidade, gente, outra coisa é inércia. E às vezes a gente fica chamando a nossa inércia de fé. Fala, não, Deus vai. Deus vai. Deus vai, Deus vai, Deus vai. E daí Deus fala, cara, pisa nessa água logo, que eu estou doido para abrir esse mar. Mas você precisa marchar, cara, você só fica orando. Foi o que ele falou para Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que chegou a hora de agir. Chegou a hora de você partir para cima, em nome de Jesus. Você diga, querido, mas não temos o cenário ideal. Vou dizer para você que não vai aparecer. Você tem o Deus ideal do seu lado. Você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deixe tudo de lado, deixe suas ideias de lado. Deixe suas ideias de lado. Esses dias eu estava para Deus, firme, falando para Ele, não, é isso, é aquilo e tal, é por aqui, tal, e não sei o quê, e daí assim, mas forte. Vi um texto assim no meu coração. Provérbios, papa. Falei, Deus aprovando agora a minha atitude, vamos lá. Abri. Eu não sei explicar para você como é que foi. Foi um negócio forte aqui. Abri. Era exatamente o oposto de tudo que eu estava. Mas que tinha tudo a ver com o assunto que eu estava tratando com Deus. Na hora foi como se eu tomasse um murro na boca do estômago. Sabe o que eu fiz? Botei meu rabinho no meio das pernas. Falei, Senhor, sim, Senhor. É o Senhor que manda. Seja feita a tua vontade, não a minha. A melhor coisa é essa, quando a gente se submete à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, nessa noite. Que a gente saia da inércia, que a gente pare de chamar de fé preguiça, falta de atitude. Que a gente pare de chamar de fé essa coisa de, Deus, não, arregaça as mangas, vai para cima, Deus é contigo, um passo de cada vez. E daqui a pouco, certamente, você vai estar testemunhando do que Deus realizou em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.